Fala aí pessoal, beleza? Na última aula eu mostrei como criar arquivos do tipo INI. Estão lembrados? Beleza! Então agora nós vamos usar no nosso projeto de controle de estoque e vendas. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos configurar, vamos pegar aqui o nosso form principal. Eita, peraí que eu errei. E nós vamos criar o que? O arquivo de configuração do nosso programa, tá? Hoje, como está funcionando o nosso sistema? Ele está da seguinte forma: nós configuramos manualmente aqui na Unity Tab Global. A conexão está setada manualmente para database name, aonde está a minha base de dados. Então, se você for distribuir esse programa ou se você mudar de pasta, automaticamente você vai ter que vir aqui, setar e compilar novamente o programa. Então, a partir do momento que nós criamos um arquivo de parâmetros, você não precisa mais fazer isso. Por quê? Nós vamos capturar do parâmetros onde está o caminho, né, do database e vamos setar na propriedade desse componente. Beleza? Então, eu vou deixar conectado como falso. Automaticamente ele vai deixar todas as tabelas que estavam ativas, ela vai desativar todas. Nós vamos em arquivo, novo formulário. Vamos mudar o caption desse formulário para configura a base de dados. Ok? O name desse form, né, do objeto form, a propriedade name, nós vamos mudar para frm-cfg. Vamos salvar como o CFG, o de Unity, né, de Unity, beleza? Aqui nesse formulário vai ser onde nós vamos criar, igualzinho que nós fizemos no nosso demo INI, naquele programinha exemplo no INI, nós vamos criar aqui. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um label com caption nele, caminho e base de dados. Vou colocar um edit aqui. Beleza? Na propriedade text eu vou tirar tudo. Na propriedade name eu vou colocar edt base, tá? E também vou colocar, caso você queira trabalhar na rede com esse programa, então eu vou colocar o servidor também. Então, server ou host, né? Vamos ver como está definido aqui setado, ó, host name. Então vamos fazer igualzinho aqui para host name. Vamos colocar mais um edit aqui. Vamos setar a propriedade nome name, né, para edt host. E o texto nós vamos tirar, deixar em branco. Você pode colocar localhost ou o caminho de onde está a sua tabela, tá? Eu venho aqui agora, deixa eu procurar aqui onde está, em diálogos, e vou colocar esse componente, o Open Diálogo. Como ele funciona? Vou colocar mais um botão aqui.
Esse botão eu vou mudar o caption dele. Procura, que ele vai procurar onde está a nossa base de dados. O name vai ser btn procura. No meu Open Dialog, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu procurar em filtro. Nome do filtro. Firebird. E o filtro vai ser *.fdb. Então aqui nós vamos colocar o filtro, vou deixar em minúsculo, FDB, que é o nome, a extensão do arquivo Firebird, tá? No botão procura, eu vou fazer o quê? Eu vou executar, eu vou digitar lá OpenDialog.execute. Depois que ele executou o OpenDialog, o que eu vou fazer? O editBase.text vai ser igual ao OpenDialog. Vamos ver qual a propriedade aqui. File name. Eu acho que a propriedade é file name, se eu não estou enganado. Vamos fazer um testezinho rapidinho. No nosso teste, o que nós vamos fazer? Vamos aqui na Unity principal, né? O F12 aqui para você ver que nós estamos nela. Vamos no... Clique aqui no componente main menu. Aqui em cadastro, ó, eu vou inserir o novo item após. No caption, eu só vou colocar um hífen, tá? Logo após isso, eu vou inserir novo item após e vou colocar assim, configura. Tá? Clico duas vezes no configura e vou fazer o quê? Eu vou colocar o frmcfg, que é o nome do nosso formulário, show modal. Tá? Aqui, ó, frm show modal, né? frm cfg de configura show modal. Automaticamente eu vou lá no início, ó, onde debaixo do implementation, na uses, vou colocar uma vírgula aqui e vou declarar a cfg, tá? Vamos compilar. Cadastros configura. Beleza? Então abriu o form de configuração. Vamos clicar em procurar. Daí você tem que achar a sua tabela, né? Onde que está a sua tabela? Está lá em vendas, na pastinha dados, ó, FDB. Clique em abrir. Automaticamente, ó, ele transportou o caminho inteiro que nós precisamos aqui para nossa edit, beleza? E o hostname vai ser localhost, tá? Ou poderia ser um servidor, por exemplo, server, ou poderia ser um IP, tá? Tranquilo? Como eu estou rodando localmente, está no localhost. Obviamente, eu não tenho nenhum botão salvar aqui, porque nós não criamos ainda as nossas configurações do INI, tá? Então, nós vamos salvar isso agora em parâmetros. Então, como que nós vamos fazer? Lembra como nós criamos o nosso INI? Deixa eu abrir lá a pastinha onde nós criamos o INI. Projetos, exemplo INI. E vou abrir o meu código-fonte. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que incluir na cláusulas uses o INI files, tá? Que é para trabalhar com arquivo do tipo INI. Onde eu vou colocar isso daqui?
aqui no meu form o CFG. Então vou lá no início dele, coloco uma vírgula e coloco lá ini files, ok? Depois disso, o que nós vamos precisar fazer? Vamos criar um botão salvar. Opa, F12 aqui então. O caption vai ser salvar. Embaixo aqui, ó. Salvar. E o nome dele, name vai ser btn salva, tá? Vamos criar outro botão. Esse botão caption vai ser ler ou recarrega, o que for melhor para vocês, né? E a propriedades name dele vai ser btn ler. Clique 2 vezes no salvar. O que nós vamos precisar aqui? Declarar a variável ini. Então, antes do begin, var ini, t ini file, que nós vamos trabalhar com o arquivo ini. Automaticamente, vou copiar esse bloco inteiro da nossa última aula. Lembrando que eu tenho, na última aula, tem o link para você baixar esse arquivo. Caso você não tenha assistido a última aula, tem um link e vai estar todo o código-fonte lá, tá? Nós vamos só aproveitar isso daqui. Só vou dar uma recapitulada. Depois que eu declarei a variável ini, eu vou verificar aqui, ó, vou criar o arquivo ini no mesmo caminho do nosso sistema e com o nome do arquivo, né? O nome do arquivo ini vai ser o nome do nosso programa, .ini. Tá vendo aqui que tem um .ini, ó? Beleza? Então vamos lá. Nós vamos escrever uma string, tá? Então a classe aqui, ó, vai ser string. Então write string, tá? Caminho db e server db. O edit vai ser edit base e o outro edit vai ser, opa, errei aqui, ó, edt rust. edt rust.txt, tá? Se nós executarmos aqui, vamos lá em cadastro, configura. Se eu abrir a nossa pasta de vendas, eu não tenho nenhum arquivo do tipo de configuração ini. Então vamos lá, vou procurar onde está a nossa base de dados. O hostname vai ser localhost. E vou clicar em salvar. Se tudo correr bem, ele vai criar aqui, vamos dar um F5 aqui, ó, svem, o nome do nosso programa, parâmetros de configuração. Então, ele salvou no ini, ó, o local onde está a nossa base de dados e o nosso servidor localhost. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Ler. Nós vamos ler, tá? O ini. Então, clique 2 vezes no ler. Nós vamos ter que declarar a variável, igual nós fizemos do botão salva, tá? Após isso, vamos copiar o bloco aqui de novo. Só vou deixar o que eu preciso. Então, ele vai ler, vai jogar no... Opa! Faltou um ponto e vírgula aqui. Ele vai jogar no edit base.text
o que? O caminho DB, e no edit host ele vai jogar o server DB. Vamos ver se deu certo. Cadastro, configura, ler. Ótimo. Perfeito. Tá? Bom, galera, o que nós vamos fazer agora? Depois de termos criado, né, o arquivo NI e depois de ler esse arquivo, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui, ó, o conteúdo do botão ler de NI e nós vamos copiar o conteúdo dele, tá? Ó, vou copiar aqui, ó, até o... Beleza, tá? Vamos no form principal. Lá no início do arquivo, ó, tem as units. Opa, peraí. F12. Ó, embaixo de pública, tá? Nós vamos declarar uma função. Função não, uma procedura. A diferença das duas é que função retorna algo e procedure não. Procedure ler INI, ponto e vírgula, tá? Então, ó, tá embaixo de pública, procedure ler INI. Vamos lá para o nosso final do arquivo e nós vamos escrever assim, ó. Procedure tfrm principal, opa, tá aqui, ponto ler INI. E vamos colar o conteúdo idêntico ao nosso botão ler INI que está aqui no nosso formulário de configurar, ó. Tá vendo? Nós copiamos o bloco do botão ler INI. Deixa eu ampliar aqui para vocês, tá? E nós jogamos dentro da nossa função de procedura aqui, onde nós criamos, tá? Até aqui tá tranquilinho, certo? O que nós vamos fazer agora? F12 no formulário principal. Nós vamos fazer o seguinte. Clica aqui no seu form, vem em eventos e vamos lá em show, on show, tá? Na hora que mostrar o formulário. Na hora que mostrar o formulário, o que nós vamos saber? Então vamos colocar assim, if, né, se file existe, então se existir o arquivo, daí você vai falar, porra, que arquivo? Então é o nosso arquivo INI. Vem aqui, ó, e nós vamos copiar, ó, do change file até o INI e é o seu parênteses aqui onde termina a função de capturar o nome, ó. Tá? Depois eu deixo bonitinho no meu blog, no link do vídeo aí para vocês poderem baixar, para não ter que escrever tudo isso daqui, tá? Então, ó, o que essa função vai fazer, ó? File exists. Então ele vai verificar se o arquivo INI existe. Se ele existir, então eu executo a função ler INI. Se ele não existir, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o formulário form cfg.show modal. Eu vou abrir o formulário para ele poder, para você poder configurar sua base de dados. Então, se tudo correr bem, vou aqui na pastinha onde está o meu svn, né, que é o nome do nosso programa .ini, e vou apagar o arquivo ini. Vou apagar o arquivo ini. Tá vendo que deu um erro aqui, ó? Deixa eu, ó, form principal não foi identificado ini file. Por quê? Porque eu não declarei ele lá em cima, eu esqueci. Então vamos lá para o início do arquivo. Aqui em uses, você vai declarar ele. Então você coloca uma vírgula e declara ini file, tá? Igual nós fizemos no CFG aqui, tá vendo? Beleza?
Vamos compilar. ini files. Então aqui tem um S, ó, tá? Beleza? Se você achar melhor, você copia daqui. Vamos salvar, vamos executar. Beleza. Como nós copiamos o conteúdo do nosso botão ler arquivo para o nosso form principal, observe que deu um erro. Que erro é esse? Ele não existe o edit base e o edit host, né? Esses dois campos no form principal. E é lógico que eu não vou deixar solto aqui dois campos do nada. Então, nós vamos lá vamos declarar duas variáveis. Então vamos lá, sobe total. Aqui, ó, logo em cima de implementation, nós vamos declarar as variáveis globais, tá? Então C database e o C servidor, né, ou host, você que sabe o que você achar melhor, vai ser do tipo string, tá? Aqui embaixo nós vamos colocar assim, então, C database vai receber o INI caminho DB e o C host ou C servidor, né? Ele vai receber o que? O caminho do server DB, ok? Como nós apagamos o nosso INI e nós executamos o nosso programa, ó, ele não tem o INI dentro da pasta, tá? Então, automaticamente, na primeira execução, ele vai pedir para nós configurarmos onde está a base de dados, tá? Hostname vai ser localhost. Salva. Vamos dar um F5 aqui e ver se ele criou o arquivo. Ah, olha aqui o arquivinho, ó. Beleza? Vamos fechar aqui então. Ele vai continuar com o nosso programa. O que acontece agora? Tá vendo que não tem nada aqui? Já deu erro porque nossas tabelas estão fechadas. Agora nós vamos configurar, passar esse parâmetro aqui para dentro do nosso programinho, ou melhor, para dentro do componente aqui de conexão, tá? Vamos configurar o componente de conexão através dos parâmetros. Então vamos lá. Vai lá no tab global, clique no componente de conexão, vamos em eventos. Pode apagar aqui o database name. Lá em eventos tem assim, ó, before connect. Então, antes de conectar, o que ele vai fazer? Antes de conectar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos digitar o nome do nosso componente, que é o conexão, tá? Ponto. Como que é a propriedade dele de database? É database name. Então, database name vai receber o quê? O C como que nós declaramos lá? O C database. Tá vendo que ele não recebeu a variável global? Por que que ele não recebeu? Porque aqui em uses, ó, embaixo de implementation, você declara uses o principal. Beleza? Então agora ele vai dar certo. Então, ó, a conexão database name recebeu o database e o hostname conexão.hostname vai receber o que? C servidor.
Até aqui, maravilha. Só que a nossa conexão ainda vai estar fechada. Então agora nós vamos abrir a nossa conexão. Vamos criar dois procedimentos. Vamos aqui no form principal, ó, lá em cima. Vamos fazer aqui uma declaração no privado mesmo, tá? Em modo privado. Procedure, abre arquivos. Abre DB, mais fácil, tá? Lá embaixo nós vamos criar então o que? Procedure, TFRM principal, abre DB. Vamos dar início e fim, tá? E aqui nós vamos colocar então tab global. Tá vendo que não abriu meu formulário tab global? Então ele não deve estar declarado aqui em cima. E realmente não está. Colocar uma vírgula aqui em uses o tab global. Vamos descer novamente e vamos lá. Tab global.conexão.open. Nós vamos abrir a conexão, tá? É a mesma coisa que nós viéssemos aqui, ó, e colocássemos true aqui no conectado, tá? Daí nós vamos abrir as nossas tabelas. Então, tab global ponto de clientes ponto open. Abrimos a tabela de clientes, tá? Então, depois de abrir a tabela, vamos abrir todas agora. Fornecedores. Opa, ponto open. Forma de pagamento. Tá? Aqui nós temos mais grupos de produtos. Só que nós temos estoque. E temos o estoque item, tá? Vamos ver se eu esqueci de alguma aqui. Tem as vendas, mas eu não vou colocar as vendas ainda porque nós não fizemos as vendas, tá? Então aqui nós abrimos. Agora vamos criar uma procedure para fechar isso aqui. Beleza? Então vamos lá de novo em cima. Vamos criar uma aqui. Procedure fecha DB. Vamos copiar esse bloco inteiro aqui. Vamos mudar a nossa conexão open para o final. E tudo onde está open aqui, vamos mudar para close, tá? Você pode fazer assim, como é uma videoaula só, nós estamos começando a aprender a trabalhar com Lazarus, ou você que está fazendo esse projeto em Delphi, nós estamos abrindo a tabela aqui no form principal, mas dependendo da situação do seu sistema, às vezes o certo é em cada form, em cada vez que você for utilizar a base de dados, você abre, utilizou, fecha. Assim evita de corromper arquivos, tá? Dependendo do tamanho aí do seu arquivo, tá? Forçar fechamento da conexão. Então nós criamos lá o abre DB e abrimos toda a nossa conexão e o fecha DB. Opa, esqueci de mudar o nome aqui. E o fecha DB, onde estamos fechando todas as conexões. Vamos testar? Vamos lá, cadastro clientes. Bom, sabemos que ele já não abriu o cadastro de cliente. Por quê?
Porque, gente, é lógico, nós criamos a função, mas não executamos ela. Então vamos lá, no nosso form principal aqui, vamos em evento, e na hora de fechar onClose, eu vou fazer o quê? Eu vou executar o fecha db. E no evento onShow, né, eu vou executar o abre db. Tá? Por que eu estou colocando o abre db embaixo de onde nós verificamos se existe ou não o arquivo INI? Porque ele depende de estar configurado aqui em cima para poder abrir a base de dados. É uma coisa lógica, né? Eu não posso abrir uma base de dados com caminho se o caminho não existir. Tá lá, ó. Beleza? Vamos ver se ele abriu tudo. Isso. Só que, ó, o estoque, por algum motivo, ele não abriu. Então vamos ver aqui se faltou algo em todos eles. Produto também abriu. Forma de pagamento. Então, vamos ver o porquê que ele não abriu o controle de estoque. Vou abrir aqui meu form. Vou listar só o que for nosso código fonte para nós editarmos. Compra. Aqui, ó. O data source aqui, por algum motivo, ele não está como estoque, tá? Então é por isso que ele não funcionou. Então vamos lá, estoque item, que aqui é o item da compra. Aqui é o item da compra também. E aqui é o item da compra. Então, por algum motivo, ele perdeu, nesse formulário, ele perdeu o dataset, tá? Então, aqui, ó, o dataset, ou melhor, ele perdeu o data source. Então, ele perdeu a origem da onde vem os dados, tá? Então, nós resetamos aí, né? Espaço, setamos. Setamos novamente os campos. Agora sim. Beleza. Tranquilo. Entenderam então? Então, o que nós fizemos, recapitulando a aula toda. Primeira coisa, nós criamos um formulário novo, tá? Que é o configura a base de dados. Colocamos os edits e o label. Nós aprendemos a trabalhar com o componente OpenDialog, que é executado quando você procura o arquivo, tá? OpenDialog execute. Depois ele vai passar, na hora que você clicar no OK e selecionou no onExecute, ele vai passar para o campo EditBase, né, que é o nome do database, o conteúdo, né, o arquivo e o caminho inteiro do arquivo, para que nós possamos salvar e gerar o nosso INI. Nós criamos também um botão Salve INI, onde nós gravamos, ó, write string, gravamos o edit database, né, o nosso edit database, setamos ele na propriedade caminho DB da seção CFGDB. Na videoaula, só lembrando que na videoaula passada eu mostrei como manipular os arquivos INI. Então aqui é apenas um complemento. Depois de salvar,
nós aprendemos a ler, read, tá? Depois que lemos, nós fomos lá no form principal, declaramos INI files aqui no form principal, da mesma forma que nós configuramos aqui no CFG, no nosso formulário de configuração. Nós criamos as procedures de abrir todas as tabelas e fechar todas as tabelas e criamos uma procedure de ler o arquivo INI. Tá? Nós criamos a variável principal database e servidor do tipo string, onde nós usamos ela na hora que nós mostramos o formulário, ó, form show. Então nós verificamos a cada vez que você entrar no programa se o arquivo INI existe, com a função file existe, ok? Então, se o arquivo .ini existir, ele vai executar a procedure ler INI e jogar para essas duas variáveis o conteúdo do arquivo INI. Tá? Se ele não existir, ele vai abrir o formulário de configuração, que é esse daqui, antes de executar o programa. Tá? Depois que você configurou, ele dá o comando de abrir todas as bases de dados, todas as tabelas. Tá? Lembrando que quando você fechar o formulário, clicar no formulário aqui para sair do sistema, no evento close, ele vai fechar, na nossa procedura, ele vai fechar toda a base de dados. Sempre que você abrir, é importante fechar. Tá bom? Espero que tenham gostado. Galera, é o seguinte, para facilitar, eu vou deixar compilado o link com esse programa inteiro, onde você baixa e faz, né, você faz o download e faz o teste aí no seu computador, tá bom? Espero que tenha entendido. Curta aí, dê um like, curta no joinha, que isso me ajuda muito, tá bom? Muito obrigado, abraços, até mais.